Então, pessoal, boa noite. Vou passar para vocês aqui nessa nossa aula de hoje, falar um pouquinho sobre workflow. Workflow é um termo em inglês, né, e vai mostrar para nós um pouquinho sobre esse tipo de fluxo de trabalho em uma tradução livre, tá? Mas vamos seguindo em frente, né? Agora nossa aula é remota e espero que vocês possam estar aí, né, aprendendo um pouquinho mais sobre o OSM. Essa também é uma das funções, né, de grande importância dentro das funções do OSM. Então, workflow significa literalmente fluxo de trabalho. Então, se vocês veem a imagem ao lado, Real-Time News Creation, processo, tarefa-chave, fluxo de trabalho. Como a gente já tinha definido, né, e tinha mostrado, basicamente o fluxograma, né, como funciona o fluxo de trabalho. Que daí nós vamos estar tratando, já tratamos e vamos tratar novamente de uma maneira mais abrangente, né, dentro do nosso workflow. Ter um fluxo de trabalho funcional envolve muito planejamento e principalmente conhecimento de todas as etapas de desenvolvimento de produção dentro da empresa. Este planejamento amplia ainda o conhecimento do mercado e dos profissionais que o constituem. Dentro de um workflow que realmente funcione, estão dois fatores muito importantes: o compartilhamento de informação e o conhecimento técnico adquirido. Então, vamos lá. Como não podia deixar de lado esse conceito de produção organizada, a Gráfica Alves implanta de forma pioneira o sistema de workflow, que tem como finalidade o desenvolvimento técnico de suas etapas de produção e, posteriormente, a qualificação através de conhecimento compartilhado do quadro de clientes e demais profissionais do mercado regional. É importante ressaltar que antes mesmo de colocar em prática qualquer que seja o sistema de trabalho organizado, workflow, o material humano envolvido deve ser analisado de forma especial, pois é dele que depende a funcionalidade do sistema. Estas pessoas precisam ter consciência e incentivo para constituir uma equipe qualificada. Uma equipe que está sempre trocando informação, conhecimento, servindo de suporte para o desenvolvimento técnico do processo organizacional. Então a gente já percebe aí que para montar o nosso fluxo de trabalho é necessário, né, que toda a equipe esteja envolvida e que saiba exatamente, né, a sua função dentro da equipe, dentro da organização. O que ela tem que fazer, como ela tem que fazer e respeitar sempre o fluxo. Foi com o mesmo pensamento que a empresa gráfica Alves utilizou para desenvolver o workflow e, através dele, de forma organizada, oferece as informações que você, cada aluno, precisa para ter o trabalho impresso, dentro do mais alto controle de qualidade. Então, nosso workflow está aí, né, da gráfica Alves. Cliente, aí que chega atendimento, preline, briefline, né, que faz uma análise do trabalho, e o formulário, né, atende, vai dizer necessariamente o que ele precisa. Aí, se esse arquivo for aprovado pelo cliente, ele segue para a produção. Se ele não foi aprovado, volta para o cliente para fazer de novo. Foi para a produção, foi aprovado. Imposição, que são as provas, e CTP, chapas e gravistas. Aí vai para impressão, acabamento. Digamos, né, que esse cliente ele solicitou umas placas. Então, ele chegou, foi atendido. Ele não tinha as placas desenhadas, então ele fez as placas, ele junto com o, o rapaz do marketing lá, né, o designer. Então ele fez as placas, o design fez, ele disse mais ou menos como queria, o design fez as placas. Se ele não aprovar, então ele retorna ao atendimento e faz muda o layout. Se foi aprovado, vai para a produção.
Aí você faz um molde, vê como é que fica um teste, né? Vê como é que fica a impressão. Impressão deu certo, vai para a chapa, né? O modelo deu certo, o molde deu certo, vai para a chapa. A chapa ela é impressa, é feito o acabamento e retorna para o cliente, daí entrega para o cliente. É assim que funciona o workflow. Então é para que a gente saiba como funciona realmente, literalmente, o fluxo de trabalho, né? Todo o fluxo de trabalho, como que é feito. Vocês podem observar, não deixe de ser um fluxograma, correto? É a automação dos processos através de organização e tecnologia que transformam radicalmente os procedimentos de trabalho de uma empresa. Exemplos: elaboração de formulários para ordens de compra, contratações, pagamentos financeiros, etc. Vantagens e desvantagens do workflow. Fluxograma. Vantagens: agiliza tarefas, evita falhas no processo, aumenta a eficácia dos colaboradores inseridos na rotina e possui controle gerencial completo e decisivo. E quais seriam as desvantagens? Engessa o processo e aumenta a burocracia. Modelos administrativos, ideal para documentos e formulários, pois sinaliza possíveis erros. Vamos agora em uma atividade. Pense em uma empresa que conhece e tente criar um fluxo de trabalho para ela. Nesse momento você dá uma pausa no vídeo, tá? E faz essa atividade aí. Vamos tentar fazer ela junto. Eu vou estar aqui sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então pensa numa empresa ou montem uma empresa e crie um fluxo de trabalho para ela, tá? Terminou, vocês continuem o vídeo. Aí nós vamos para o conceito de melhoria contínua. O processo de melhoria contínua está associado ao compromisso diário de otimizar o produto, o ambiente de trabalho e o negócio. As técnicas de produtividade são fundamentais para que as empresas possam aperfeiçoar seus processos e eliminar tudo que não agrega valor, tornando-as ágeis e competitivas. Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, é baseado nos conceitos do TPS, Toyota Production System, e engloba de forma sistemática a aplicação das diversas ferramentas de produtividade. Várias organizações de diversos setores da economia de diferentes portes têm adotado a filosofia Lean e conseguido excelentes resultados, como a redução de lead times, que são prazos, redução de custos, a melhoria de qualidade e o aumento da produtividade. A melhoria contínua deve fazer parte da filosofia e do planejamento de cada organização, como também deve ser levada a sério pela alta cúpula. Então, a gente teve uma aula em que eu falei sobre o modelo Toyota, e é realmente essa produção enxuta, você não tem um estoque muito grande. Você tem um estoque rotativo, o cliente chega, a peça ela não está à disposição do cliente, ele vai solicitar essa peça, e aí ele vai aguardar, a peça chega para ele. Gemba Kaizen. É como funciona o sistema Toyota, né? Tá aqui. Kaizen Seminar, Kaizen Implementation, Lean Management, Factory Diagnosis. Então, eles fazem um seminário, implementam o sistema, aí eles fazem a implementação do sistema, né? Aí os funcionários, os colaboradores começam a trabalhar e aí identificam, né? Faz o diagnóstico de como funciona, se está funcionando ou não. Just in time. Just in time significa no tempo justo. Exige do administrador o abastecimento ou desabastecimento da produção no tempo certo, no lugar certo e na quantidade certa, visando capacitar a empresa a produzir somente o necessário ao atendimento da demanda, com qualidade assegurada. O conceito do JIT é bastante simples: produzir e entregar os produtos mesmo a tempo de serem vendidos. Peças mesmo
peças mesmo a tempo de serem montadas e materiais mesmo a tempo de serem transformados em peças. Just-in-time utiliza uma quantidade mínima dos recursos totais, pessoal, materiais, dinheiro, máquina, para produzir um produto e entregá-lo pontualmente. Este é um dos pilares do sistema Toyota de produção. Foi uma das coisas que a gente também tratou em sala de aula, né? Esteve falando que o Just-in-time foi uma revolução e ainda hoje, né, mostrou-se bastante eficiente. Atividade. Pare agora o nosso texto e responda a pergunta para me mandar mais tarde. O que você entendeu por melhoria contínua? Explicar um pouquinho como é que você entendeu sobre esse processo. Retornando, conceitos de melhoria contínua. Ter vontade e querer melhorar continuamente é preciso, tanto no âmbito pessoal quanto em âmbito profissional. Portanto, preocupar-se com a melhoria contínua significa preocupar-se com a sobrevivência, pois esta contribui e muito para alavancar uma organização. Preocupar-se em fazer melhor todos os dias tornou-se extremamente necessário. Então, aqui a gente entende que, né, precisa se querer melhorar todos os dias. Não é porque o processo está dando certo. Não é porque o processo está dando certo que necessariamente não tem o que melhorar. Sempre haverá o que melhorar dentro do processo. Então esse é o conceito para melhoria contínua. Metodologia Kaizen. Kaizen significa a busca da melhoria contínua, da qual reflete diretamente junto à produtividade e à quantidade, sem gastos ou com o mínimo investimento. De acordo com Ferreira, a metodologia Kaizen é desenhada segundo as seguintes características. As pessoas na organização desenvolvem suas atividades melhorando-as sempre por meio de reduções de custos e alternativas de mudanças inovadoras. O trabalho coletivo prevalece sobre o individual. O ser humano é visto como um dos bens mais valiosos da organização e deve ser estimulado a direcionar seu trabalho para as metas compartilhadas da empresa, atendendo suas necessidades humanas, satisfação e responsabilidade. São valores coletivos. Então, assim funciona a metodologia Kaizen. Buscar tirar o melhor dentro da organização, então, tanto para todos os seus colaboradores. Então, fazer com que o colaborador se sinta parte da empresa, literalmente, que ele é necessário, que aquilo que ele faz, né, ajuda e colabora o crescimento dentro da empresa. Que as ideias que ele tem podem ser ouvidas. As contribuições que ele pode fazer serão ouvidas e serão executadas. O conceito de Kaizen, desenvolvido por Imai, engloba uma série de inovações da gestão japonesa: controle da qualidade total e gestão da qualidade total, just in time, Kanban, zero defeito, círculos de qualidade, sistemas de sugestões, manutenção preventiva total, orientação para o consumidor, automação, disciplina no local de trabalho, atividades em grupos pequenos, relações corporativas entre administração e mão de obra, melhoria da produtividade e desenvolvimento de novos produtos. Então, todos esses tipos de inovação dentro da gestão japonesa, né, se inclui dentro do conceito de Kaizen. Ainda de acordo com Imai, existem 10 mandamentos que devem ser seguidos na metodologia Kaizen, como seguem abaixo. O desperdício deve ser eliminado, melhorias graduais devem ser feitas continuamente, todos os colaboradores devem estar envolvidos, sejam gestores do topo e intermediários ou pessoal da base. O Kaizen não é elitista, então todos precisam trabalhar. É baseado em uma estratégia barata, acreditando que um aumento de produtividade pode ser obtido sem investimentos significativos. Não se aplicam somas astronômicas em tecnologias e consultores. Aplica-se em qualquer lugar e não somente dentro da cultura japonesa. É baseado em uma estratégia barata, né, como a gente falou. Então,
ele acredita-se, né, que dentro desse sistema pode-se aumentar a produtividade sem que haja grandes investimentos. Então, é muito interessante esse conceito, essa metodologia. Apoia-se em uma gestão visual, total transparência de procedimentos, processos e valores, tornando os problemas e os desperdícios visíveis aos olhos de todos. Focaliza a atenção no local onde se cria realmente valor, que é o chão de fábrica. Orienta-se para os processos, dá prioridade às pessoas, acredita que o esforço principal de melhoria deve vir de uma nova mentalidade e estilo de trabalho das pessoas, orientação pessoal para a qualidade, trabalho em equipe, cultivo da sabedoria, elevação do moral, autodisciplina, círculos de qualidade e prática de sugestões individuais ou de grupo. O lema essencial da aprendizagem organizacional é aprender fazendo. Contudo, vale ressaltar que uma das principais discussões da metodologia Kaizen está relacionada com os processos de melhorias contínuas. Neste sentido, vale observar que o processo de melhoria contínua é um grande objetivo para as corporações industriais e organizações que desejam atingir uma posição sólida e reconhecida no mercado atual. O processo de melhoria contínua traz algumas importantes vertentes que o torna efetivo e traduzem os caminhos da metodologia Kaizen. A análise de valor, a eliminação de desperdícios, a padronização, a racionalização da força de trabalho, o sistema just-in-time, entre outros. Tem-se que, a partir do uso destas vertentes, efetivamente se pode afirmar que a organização está buscando um processo de melhoria contínua. Então, não é só você dizer, né, que você está aplicando um processo de melhoria contínua, você precisa mostrar. Então, é dentro desses sistemas adotados que você comprova, né, que você está utilizando a metodologia Kaizen. Mas o que é Kaizen? É uma palavra de origem japonesa que significa literalmente mude para tornar-se melhor. Kai, mude, Zen, bom. Hoje, melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Lucali, Kaizen. Então foi desse princípio que partiu, né, dessa frase, desse pensamento, partiu toda essa filosofia. É assim que ela funciona. Importante, todo processo de melhoria deve ser acompanhado de ações corretivas e preventivas. As ações corretivas e preventivas são ferramentas usadas para desenvolver e incrementar a própria melhoria, ou seja, para se poder ter uma análise de dados e melhoria de um processo, a empresa tem que ter informações sobre ações corretivas e preventivas. As ações corretivas são ações que servem para corrigir as causas das não conformidades que estão identificadas nos relatórios da não conformidade, enquanto as ações preventivas servem para prevenir futuras não conformidades. Então, essas ações elas precisam ser aplicadas para que, né, também funcione a metodologia Kaizen. Então, vai existir momentos em que será necessário fazer uma correção e prevenir, para que não seja necessário fazer tantas correções. E aplicando a metodologia, o processo vai melhorando com o passar do tempo.